que apareceu que estamos assistindo lá no YouTube. A gente vai entrar agora na aula de discipulado com Mileto, né? Estamos entrando na apostila e a gente está estudando o fruto do Espírito Santo. Nesse caso aqui, a gente está estudando o último fruto, que é temperança. Então, estamos dando aqui esse fruto. Então, estamos aqui no ponto 3.9, que diz assim: ó, pelo fruto o crente passa a ser respeitado. Isaías 9,15, quem pode ler? Isaías 9:15. Vou ler, eu achei aqui. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a causa. Então, quando ele diz que o ancião e o varão de respeito são a cabeça. Quer ser cabeça? O que é ser cabeça, pastor? É estar por cima em tudo que você faz. Ser cabeça não é ser milionário, não é ter muito dinheiro. Ser cabeça é estar por cima em tudo que você faz, tá? Você é o que? O faxineiro? Você é o melhor faxineiro. Você é o que? Dona de casa? Você é a melhor dona de casa. Você é o que? É um vendedor? Você é o melhor vendedor. Aí você não seja melhor por vender muito, mas pelo seu comportamento, pelo seu trato. As pessoas lhe procuram porque você é educado. Ser cabeça é isso aí, certo? Então, o ancião e o varão de respeito é a cabeça, certo? Então, procurem ser cabeça. Aonde você estiver, com quem você estiver, por onde vocês passar, sejam cabeça. Por quê? Quem vai ganhar é só você. Só você. Eu trabalhei com uma firma que as pessoas não queriam os outros motoqueiros, só queriam a mim, porque os outros chegavam nas carreiras. Cadê? E até reclamavam. E quando eu chegava, eu até sentava, eu ficava esperando. Graças a Deus, você é tão calmo, né? Eu vou correr para quê? Então eles pediam que mandassem a mim, porque eu tinha aquela paciência, aquela calma, então eu era mais requisitado, porque eu estava sendo o quê? Cabeça, eu estava fazendo aquilo com amor, com dedicação, com atenção. Então eu estava sendo respeitado, porque era aquilo que as pessoas queriam receber daqueles que iam lá fazer o trabalho que eu estava fazendo. Então, isso é em tudo que você fizer. Dê exemplo, seja diferente. Mostre a diferença. Por quê? Você vai ser requisitado. Às vezes a pessoa sai da empresa que estava trabalhando e a pessoa tem um amigo de outra empresa, que eu estou precisando de uma pessoa aqui. Aí, a pessoa vai lá e diz assim: rapaz, saiu um rapaz daqui, saiu um rapaz daqui, saiu uma jovem daqui. Rapaz, ele é uma pessoa tão boa, vixe. Eu vou mandar, quer que eu mande ele aí? Manda a pessoa lá. A pessoa foi empregada, por quê? Porque tinha um bom comportamento. Está entendendo? Você saiu daquela empresa, mas tem um bom comportamento. Alguém que puxa por ano, não era para ter saído, mas saiu, houve um corte. Quando alguém tem de outra empresa lá, um amigo dali mesmo, diz assim: rapaz, estou precisando de uma pessoa aqui. Mas tem uma pessoa legal que saiu daqui, quer que eu mandei para aí? Tá? Mas não, faz questão de tudo, reclama de tudo. Às vezes passou uma horinha, fica reclamando. Não, faço não. Tá? Eu digo, eu graças a Deus não preciso trabalhar alugado não. Eu trabalho para mim mesmo. Mas se eu fosse trabalhar alugado novamente, eu seria melhor do que eu fui no passado. Não vejo canto, mas eu seria melhor. Porque eu vejo, a própria Bíblia ensina, Deus diz que nós devemos tratar o nosso Senhor terreno como o nosso Senhor do céu. Não é em adoração, é em respeito, certo? Tem que tratar o meu Senhor terreno, que é o meu patrão, como o meu Senhor. Eu não respeito o meu Senhor, eu roubo o meu Senhor, eu trato o meu Senhor mal, do mesmo jeito que o meu patrão. Por quê? Às vezes a pessoa critica o patrão aquilo, patrão é isso, patrão é aquilo, mas as pessoas esquecem que o que ele tem está vindo do patrão dele, que está pagando ele. Foi o patrão dele que lutou para colocar aquela empresa. Só Deus sabe o que ele passou para aquela empresa chegar àquele ponto e você está trabalhando ali e recebendo o seu sustento dali.
mas o mundo amaldiçoa. Eu disse, por que o Planalto lá, o lugar onde fica deputado e o ministro, lá é um lugar que está daquele jeito? Porque todas as maldições do Brasil vai para aquele lugar. Todo mundo diz assim, ali só tem ladrão. Aqui é um bando de ladrão. Então com a boca a gente está amaldiçoando. Então vai vir o que ele lá dentro, vai? Se a gente está dizendo que lá só tem ladrão, o que é que ladrão faz? O que é que ladrão faz? Então está respondendo o que o pessoal fala. Que o pessoal manda para lá. Você está entendendo? A gente se perde carniça. É verdade. Cala a boca. Todas as maldições do Brasil vai para aquele lugar. Ali só tem ladrão, é um bando de corrupto. Veja como generalizou. Não é que a gente é culpado, mas uma boa parte a gente tem culpa, porque a gente não ora, a gente amaldiçoa com a nossa boca. Certo? Então, temos que ter cuidado. Temos que ser cabeça, bênção. Bom? Ó, aqui. Teve aqui, ser estimado por todos, Atos 15 e 13. Vamos lá? Atos dos Apóstolos 15 e 13. Diz assim o texto, vou ler para você. 15 e 13. Ó. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Tá? Então aqui é a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e suas decisões. Estavam acontecendo ali uma assembleia, uma reunião solene, e Tiago ali levantou e pediu a palavra. Quer dizer, isso aí, a estimação que ele tinha dentre as pessoas. Quando você é respeitado, as pessoas param para lhe ouvir. Quando você se dá o respeito, você fala, todo mundo se cala para ouvir você. Está entendendo? Então, procure agir dessa maneira. Procure ser estimado. E ser estimado é isso aí, é você dar um bom testemunho, certo? Para que as pessoas vão respeitar. Trate todo mundo bem. E além de todo mundo lhe ouvir, não só ouvir, como procurar, né? Quando tem algum jeito, pode falar com o fulano, que isso vocês vão partilhar. Isso. E escutar também. É a procura. A atenção que se dá. E às vezes você chega numa loja, vê o vendedor conversando, ninguém te dá atenção, você não dá meia volta e vai embora. Mas tem aquele vendedor que chega lá perto de você. Atenção, toda vez que você chega lá, não quer ninguém, só vai aí. Ser estimado, tratou bem, vai ser bom estimado. E tem até pessoas que ficam com inveja, o vendedor fica com inveja. Porque as pessoas ficam procurando aquele vendedor. Não soube tratar com a vida deles. Dá para dizer essa palavra? Essa palavra? Porque está aqui na Bíblia, está dizendo. A palavra que eu li, Atos Apóstolos 15 e 13. 15 e 13. Atos dos Apóstolos. 15 e 13. Aqui tem 5. Não, agora ele está falando do outro. Ser estimado por todos, Atos 5 e 13. Eu falei 15 e 13. Eu errei. É 5 e 3, né? Que eu errei. O número de capítulo que eu estou achando. É 5 e 3. 5 e 13. 5 e 13. Perdão, desculpa. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos, né? 5 e 13. Eu li errado e ainda. E teve a ver com que. Mesmo lendo errado aqui, tem a ver com o que eu estou ensinando para vocês. Mas vamos lá. 5 e 3 que eu não li aqui. Vamos lá. Tem um texto que fala da estimação de Tiago no meio dos seus irmãos. Mas vamos aqui. 5,13 diz assim: quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande o quê? Estima. Certo? Está falando da comunidade cristã, tá? Comunidade cristã, o respeito, o testemunho que aquelas pessoas tinham, e a gente vê que isso é muito importante, a gente ser um crente. Quer dizer, o texto, se
se encaixam um com o outro, né? É. Deus se encaixou um com o outro, né? Foi. Você tem que. Quando Deus quer explicar, Ele complica para poder explicar. Então você tem que ser. Aí descomplicou agora. E os dois textos. Aí você tem que ser uma pessoa assim, que todo mundo estime, tá? Que todas as pessoas. Eu vi um dia desse, eu disse, meu Deus, eu nem sabia. Um varão disse que estava numa reunião de pastores de uma determinada denominação aí, de uma convenção aí, e alguém citou meu nome lá e falaram bem de mim lá. Eu não sei nem quem é. Ali é um homem de Deus. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Glória a Deus por isso. Mas é um tal de um pastor chamado João, não sei de quê, citou, eu nem conheço ele. Mas ele falou muito bem de mim lá, nessa reunião que teve de homens lá. E eu disse, quer dizer, isso aí, vai, ó, do mesmo jeito que peço um testemunho, o mau comportamento, tá? Vai se espalhando, também o bom comportamento, o bom testemunho vai se espalhando também. Certo? Vai ter alguém que vai lhe criticar, vai ter alguém que vai lhe apontar, vai ter alguém que vai falar mal de você por um detalhezinho, que a turma só quer um pontozinho, mas vai ser mínimo. O maior vai ser as bênçãos, certo? Então vale a pena, porque com isso Deus vai te abençoar, porque Ele está vendo que está dando fruto, está glorificando o nome dEle. O Senhor diz na sua palavra em João 15 e 8, Ele diz, olha, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Então, isso é fruto, temperança, que a gente está estudando, fruto do Espírito de Deus. Vamos lá? Vamos ler agora? Faz aqui? E a emudecer, né? Os adversários. Certo? Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Ó, vem com palavra, Silvio. Porque esta é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca, né? A boca Dos homens e a ignorância dos homens dos loucos. homens mal. É fazer o bem. Fazendo o bem, você consegue calar a boca das pessoas que são ignorantes no sentido de conhecimento, não tem o conhecimento que você tem. Então, pelo seu comportamento, pelo seu fruto, aqueles que são ignorantes vão ficar calados, assim, mas rapaz, por que ele está fazendo isso? Por que ela está fazendo isso? Aí vai se perturbar lá dentro de si. Por quê? Por que você faz isso? Irmão, se tem uma coisa que incomoda os outros, é você fazer o bem. O Senhor disse que quando a gente faz o bem a quem nos faz mal, Ele disse que a gente coloca brasa de fogo na cabeça daquela pessoa. Imagina você com brasa de fogo na sua cabeça. Como é que você se sente dentro? Já está falando da perturbação, da pessoa vai ter. Então, quando a gente faz o bem a quem nos faz mal, tá? A gente está colocando brasas de fogo sobre a cabeça daquela pessoa. Então, é melhor do que uma tábua, melhor do que uma palavra maldita, é melhor do que uma discussão. Então, faça o bem. Se não puder fazer nada, vá embora. Mas não se troca por ninguém. Tá bom? Ó, temperança, aí está estudando. Sua conduta passa a exercer influência santa e a ornamentar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito 2:10. O caráter do novo convertido se equilata, essa linguagem de ouro, se equilata pelo fruto do Espírito Santo. O crente fiel, se o que, igreja? Se distingue do Malaquias 3:18. O texto diz: e vereis a diferença entre o que serve e o que não. Ei, Silvio, e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Ei, irmão, você tem que ser diferente. Se você faz tudo que o mundo faz, você é diferente de quê? Qual que o mundo faz? Eu já vim do mundo, irmão.
E aproveito as coisas do mundo lá e vi que não tem futuro nenhum, por isso que eu estou aqui. E aí eu vou estar aqui fazendo as coisas que eu fazia lá no mundo, eu estou fazendo o quê? Estou perdendo tempo. Então, às vezes, a gente da Assembleia de Deus, a gente é tido como rígido. A igreja é muito rígida. A gente não é rígido. E nem a gente é radical. A gente é zeloso. A gente zela pelo que o Espírito Santo nos revela. Então, se eu vim do mundo, e a Bíblia diz aqui, ó, aquilo que eu fazia, está aqui, Deus condenando, então se eu estou do lado de Deus, eu tenho que condenar também. Ah, mas fulano faz, ciclano faz, deixa ele falar. Todo mundo vai para o céu não, meu irmão. Não é todo mundo que vai para o céu não. Guarde isso no seu coração. Todo mundo não vai para o céu. E nós estamos caminhando para lá. Então temos que ser diferentes. Certo? E ver a diferença entre o que serve e o que não serve. Uma pessoa que se junta com o ímpio, ou que faz as coisas que o ímpio faz, ela não tem autoridade quando for falar de Deus para o mundo. Não tem. Gente, isso aí não é crente não. Irmão, o mundo nos conhece, irmão. O mundo nos conhece. Eu já vi uma mulher empregada de calça comprida, a mulher de calça comprida levou um show do ímpio. Ela não estava em pecado porque estava de calça comprida, mas a tradição do nosso país deixa bem claro que a calça comprida expõe a sensualidade da mulher e atrai a atenção de homens no sentido libidinoso para ela. Não quer dizer que todas as calças são iguais. Tá? Mas levou um show do ímpio. Ela estava falando de Jesus, ele estava para ir com calça. Mas o ímpio disse: creio que não anda igual ao mundo, não. E aí? Creio que não faz o que o mundo faz. E aí? Está entendendo? Então, o mundo está aí, ó, como uma nuvem de testemunho para dizer quem você é, e tem medo, viu? Porque a Bíblia diz que o diabo fala na boca do ímpio. Está na Bíblia. Lá em Marcos 5. O diabo, depois falando na boca do gadareno. Gálatas 16 também. O diabo falando na boca da pitonisa. Certo? Então a gente tem que ter cuidado, para que em nenhum momento a gente venha se escandalizar. Em nenhum momento. Temos que ter cuidado. Né? Fugir da aparência do mal. Tem que ter esse zelo. Eu passei uma vez, eu vi, irmão da nossa igreja lá, a gente passou, desceu União, o irmão era dirigente de um órgão, meu Deus, ele estava no campo do União jogando bola, meu irmão, com a galera que não tinha nada a ver com Deus. Quem estava comigo dentro do carro disse assim: fulano está ali, olha, eu vi, fiz que não vi, mas fulano viu. Poxa, fulano está ali, gente. E aí? Passa alguém, passa uma mulher, aí o cara, ué, tá ali que bicha. E aí? Ele está lá no meio. Vai em cima de uma bola, o cara bota um toco daquele. O osso, fratura exposta. Eu estava jogando uma vez, não era mulher não. E um dos meninos que estava no jogo era matador. Eu era uma mosca morta, não fazia medo a ninguém. Muito tranquilo. E aí, na brincadeira lá do jogo de futebol, sem querer, tá! No queijo dele, o sangue pingou fora. E agora? Só escapei porque ele viu que. Mas, podia ter sido feio o negócio. Está entendendo? Temos que ter esse cuidado. Tem coisas que eu gosto, irmão. Tem coisas que eu gosto. Mas se eu fizer, eu vou me escandalizar. Então eu prefiro não fazer. Prefiro não fazer. Só para que ninguém diga assim, ó, para ali. Porque isso vai influir no meu testemunho diante de Deus e do Espírito Santo. Quando eu for pregar. Então temos que ter esse zelo. Para que ninguém venha de alguma maneira nos refutar quando a gente for pregar a palavra. Porque as igrejas dos Estados Unidos fechou. Porque as igrejas dos Estados Unidos, ela colocou o mundo dentro da igreja. Sabe o que eles fizeram? Começaram a fazer discoteca para jovem. Discoteca para jovem. E aí? Com aquelas luzes dentro da igreja. Eles mudaram o campo de futebol
nas áreas da igreja, nas partes lá de trás. Irmão, começaram a trazer coisas do mundo para dentro da igreja. Sabe o que aconteceu? Viraram boato essas igrejas. Está lá, é só pesquisar. As igrejas dos Estados Unidos viraram boatos. Não é que as igrejas se viraram boatos, ou seja, fechou a igreja e agora é uma boate no lugar. Está entendendo? E já disseram, o pastor foi o Billy Graham, não sei qual foi o pastor americano muito famoso aí, que ele disse: a igreja do Brasil está cometendo o mesmo erro que a igreja americana cometeu. Se você ver lá, eu vi uma coisa, eu mostrei. Rapaz, eu vi forró gospel dentro da igreja. Forró gospel. E eu vi uma coisa que extrapolou. As mulheres fizeram uma carreira de perna aberta e os homens passando por debaixo. Está lá na internet. Esse show gospel mesmo que tem, eu estava conversando com um rapaz que ele disse que foi, trabalhou com segurança, ele disse que a quantidade de preservativo usado depois do show é brincadeira. É o que? Show? Está entendendo? Quer dizer, Aí você manda seu filho para um lugar desse, sua filha para um lugar desse. Ela vai voltar como? Vai voltar grávida. Grávida. Vai voltar com um bebezinho indo para você. E aí? Irmãos? agora será que esses cantores, que não, eu creio que a maioria não são evangélicos, usa o termo evangélico para atrair pessoas? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Eu fui ontem na palavra lá em cima. Tem pessoas que estão se iludindo com cantores que estão cantando música evangélica para atrair dinheiro do povo evangélico. E ele já acabou com o mas de crente não tem nada. Tem um aí que está praticamente desaparecido, que começou a se divulgar quem ele era, e a igreja nenhuma chamou mais ele. E o show dele só vai ficar uma deles que é com álcool na droga. Mas canta música evangélica. Ganha dinheiro dos crentes. Para manter o quê? O vício dele. Em toda a sua maneira de viver, existe algo que é produzido no íntimo do crente e que o faz diferente. O segredo está lá no teu o quê? Íntimo. Sil, o segredo está lá no teu íntimo. Por quê? Lá no teu íntimo está o Espírito Santo de Deus, que está dizendo para você: rapaz, isso não é certo. Ele conversa com você. Não é o pastor, não. É o Espírito Santo. Rapaz, isso não é certo. Meu Deus, como ele me incomoda. O Espírito Santo tem que ser o dia todo no meu pé. Eu digo que eu peço no sentido de incomodar, né? O dia todo dizendo: rapaz, assim. Ó, Jesus, obrigado. Quero que me ajude a dizer obrigado pelo teu Espírito Santo. Porque ele fica me conversando o dia todo com você. Tá? É o seu íntimo, está lá dentro. É ele que vai lembrar. Então, temos que ter esse cuidado. Mas assim, ele diz que é o seguinte: do crente, e que o faz diferente é o fruto do Espírito. A ausência de uma das 9 virtudes do fruto pode comprometer a conduta espiritual do crente. Que nós, crentes em Jesus, possamos ser conhecidos por todos através de nosso quê? Pelo fruto do Espírito. Mateus 7:20. Vamos lá? Diz assim, ó: portanto, pelos seus frutos os o quê? Conhecereis. Então, ó, como é que você conhece o crente? Pelo fruto dele. As meninas, né? Que gostam que está pensando em namorar, se casar. Aí cabe ela procurar um homem que seja cristão, para ela ter paz, né? E não ir para o inferno junto com ele. Então, nesse caso, ela vai ter que examinar a vida dele, ver se ele produz esses frutos aqui.
Porque a ausência de um fruto só pode comprometer toda a salvação de uma pessoa. Então, está namorando, tua mulher gosta de orar, gosta de ler a palavra, honra os pais dela, é trabalhadora, né? Sabe cozinhar, gosta de lavar roupa. Porque o camarada está com a mulher, eu não gosto de lavar roupa, tu está ferrado, te prepara porque tu vai se casar, mas tu vai lavar a roupa, a tua e a dela. Eu não gosto de cozinhar, tu está ferrado. Tu vai chegar com fome do trabalho e vai ter que ir pro fogão. E aí? Eu não gosto do meu pai porque meu pai fez isso comigo. Não, tu está ferrado. E se ela não respeita o pai dela, muito menos vai respeitar tu. Eu não gosto de ler a Bíblia, não. Sei lá, gosto de ler. Não. Carne pura, está ferrado. Está entendendo? Isso é para homem, isso é para mulher. Se não tem prazer nas coisas de Deus, nas coisas que Deus determinou para um ser, a pessoa tem que ficar só. E às vezes essas pessoas são as mais inteligentes que existem. E é por isso que estão sós. Porque não tem que haver uma pessoa que exige demais. Então, cabe ao homem, cabe à mulher investigar e procurar saber o que gosta, o que não gosta. Porque, irmão, vai se casar. Depois de se casar, vai ter que viver. Então temos que cuidar. Principalmente nós que somos cristãos, porque o mundo casa e separa, isso é coisa do mundo. A própria Bíblia diz que eles comiam, casavam e davam-se em casamento. O povo do mundo da época não é. Mas nós não. O Senhor não aceita que a gente venha se separar. Aí eles disseram assim: mas aí tem o caso de divórcio. Aí Jesus disse: por causa da dureza do coração dos homens. Tá? Então, é a dureza. Então nós temos que acertar, não podemos errar. É uma mulher, eu tenho que acertar, tem que ser uma mulher que realmente eu vou viver até o final da minha vida. É um homem, tem que ser o homem que eu vou viver até o final da minha vida, até que a morte o separe. Certo, pessoal? Pelos seus frutos. Tá? Chega o crente aqui, né? Às vezes até eu gosto de corrigir, eu fico preocupado, chega o visitante, pastor. Aí o irmão vai dizer: quando eu vi nosso pastor, o pastor não é daqui. E nem é o seu pastor. O seu pastor sou eu. Aí você diz: vamos ouvir nosso pastor. Isso aí, o pastor for uma dúvida. Se ele praticou alguma coisa que eu também não esteja sabendo. Aí tem alguém visitando aqui a igreja. Tem alguém visitando, não é Ele é daqui, olha. É daqui. Nosso pastor. Ou você vê alguém, eu já vi alguns fatos desse acontecendo, eu tenho para vocês vigiarem com a palavra, e a pessoa às vezes não é só um membro. Aí alguém vê aquela pessoa: meu pastor, brincando com a palavra pastor, meu pastor. Aí a pessoa sabe que ele não é pastor, mas quem está em volta sabe? Puxa, ele não é pastor, esse cara faz isso e isso. Se judica esse povo, busca esse povo, você não quer negócio de igreja. Ah, o cara safado dele veio dizer para mim: não, fulano de tal é o quê? É pastor da igreja? Ele é o quê? Ele é pastor, é? Eu disse: não, ele não é pastor não, ele é um cooperador. De outra igreja. Disse: não, porque o camarada chamou ele de pastor, ele ficou todo assim, esse cara faz isso, rapaz. E ele ficou cheio de golpe, o cara falava, o cara se quietou. Então temos que ter esse cuidado. Tá? É pastor. Vamos ouvir o pastor? Tal. Vamos ouvir o diácono? Tal. Agora vamos ouvir o nosso diácono, se for da casa. Vamos ouvir o nosso pastor, trazer uma palavra. Vamos ouvir a nossa dirigente, a nossa coordenadora, né? Falar pelo cargo eclesiástico, né? Mas temos que ter esse cuidado, tá bom? Então, pelos frutos que se conhecem. Você não pensa que uma pessoa, porque você abraçou você, pareceu aquele negócio todo, já é santo, está enganado. É pelo fruto que se conhece. Os simples americanos, os pele vermelha americanos, eles dizem que para conhecer uma pessoa é necessário comer um saco de sal com ela. Eles dizem, e é verdade. Você só vai conhecer uma pessoa quando você comer um saco de sal com ela. Porque sal demora muito a terminar, né? Tem que conhece hoje, já é. Eu aprendi até na aula de etiqueta. Na aula de etiqueta, a professora de etiqueta, ela diz assim: olha, quando você conhecer alguém, nunca diga que prazer, nunca diga que prazer. Nunca diga.
Só tem um prazer, você só pode dizer isso aí depois que a pessoa foi embora. Por quê? Oi. E a pessoa com a pressão alta, porque ele está falando sal, eu vou Não, irmão, não é para comer um saco de sal uma vez, não. É porque ele falaram assim, que um saco de sal, a senhora come 1 quilo de sal. Quantos meses passa na sua cara para acabar? Ah, demora demais, eu nem marco. Imagina o saco. Imagina o saco de sal. Imagina o saco de sal. Poxa, então eu passaram por 3, eu não 4. Então eles estão dizendo que para conhecer uma pessoa, ele precisa comer um saco de sal com ela. E é verdade. Então, Porque ele quis dizer o seguinte, que tem pessoas que arrumam amizade, levam logo para dentro de casa, apresenta todo mundo para aquela festa, não sabe quem é É verdade. com quem está lidando. e eu já vi pessoas que foi para conhecer a pessoa daquela que você quer fulano e tal. Aí, ou prazer em conhecer, aí depois aquela pessoa que diz prazer em conhecer me malhou. Olha, botou para arrebentar a pessoa. Foi prazer em conhecer. É igual casamento, né? Conhece agora para se casar, depois está solteiro. Foi prazeroso não conhecer aquela pessoa? Então não foi prazer, não é um prazer. Tem gente que acerta. Aqui é fulano de tal, né? Tudo bem? Seja bem-vinda, né? Mas aí depois a pessoa foi educada, tratou bem, aquele negócio todo, aí vai se dividir, foi embora, e deu prazer verdadeiramente, você diz, foi um prazer lhe conhecer e estar com você, certo? Então, a professora da etiqueta disse que muitas pessoas da GAF, ela estava dando aula sobre GAF, né, dizendo que a gente às vezes tem uma GAF feia. Chegou um homem com uma jovem, o senhor com uma jovem. Aí ela chegou e foi falar, né? Com o homem que ela conhecia, né? Oi, tudo bem, senhor? Falou o nome dele, o negócio todo. Aí ela, essa é sua filha? Eita, era a mulher dele, ó. Aí ele disse, não, é minha mulher. Ah, o senhor tem muito bom gosto, parabéns para o senhor. Já tirou a gafe. E tem gente que quando diz, é sua filha, não é minha esposa, a pessoa ficou engafada ali. Mas ela, dando a aula dela, eu me lembro, né? Ela disse que se saiu da aula, tenha cuidado, né? Às vezes eu aprendi isso, às vezes eu chego perto da pessoa assim, eu digo, pai do Senhor, a senhora é? Aí a pessoa diz, meu esposo, meu filho, você é? Aí a pessoa diz, pronto, você depois que diz, aí eu vou lá e... Então, Nós temos costume de carnaval. Eu estava na estação do aeroporto do metrô, eu estava com Catarina tinha uns 2 anos. Enquanto ela me abraçou no meio do meu braço, os seguranças não tiraram os olhos de mim. Porque moreno. Aquela perninha branca. Do meu lado, você está roubando a menina. Eu cheguei na escola dela para buscar e disse, o senhor é avô dela, né? O senhor é avô dela, não sou o pai, cara, é meu pai. ponto 3. Como adquiro o fruto do Espírito? Entendendo a sua natureza. É o Espírito Santo quem implanta na vida do crente o fruto do Espírito. O objetivo é transformar o crente segundo a natureza divina. Ou seja, o propósito do Espírito Santo é nos fazer viver a natureza divina. Ou seja, a vontade de Deus, o querer de Deus, o querer de Deus. Escuta bem aqui. Efésios 3:19. O texto diz assim, vou ler para vocês. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda o que? Plenitude de Deus. Então, conhecendo, o Espírito Santo nos faz conhecer, o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ei, é aquilo que eu digo para vocês quando eu estou pregando. Eu digo, eu prego, eu falo do amor de Deus, mas não entendo esse amor. Eu entendo. Prego ele, mas não entendo. E gostar de criatura feita a gente, feita ele gosta, podendo acabar com tudo e começar de novo.
mas é muito bom. Então, o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, ou seja, ninguém tem o amor de Cristo. Tá? Aí ele diz aqui, aí ele diz, o amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda o quê? Plenitude de Deus. Plenitude quer dizer o quê? Alcance do conhecimento de Deus. Alcance do conhecimento de Deus. Ei, Sil, vocês aqui, ei, Sil, vocês estão alcançando a plenitude do conhecimento de Deus. Eu fico triste, irmão, estava falando para minha esposa, e coitado dessas pessoas que entram no discipulado, nunca fizeram, e entraram e saíram. Elas estão indo para onde? Pelo amor de Deus. Estão indo para onde? Se a gente está indo para o céu, e para chegar lá, a gente tem que obter muitos conhecimentos para que a gente não venha se perder no caminho. Se você vai para São Paulo, o que é que você vai fazer? Vou viajar para São Paulo. Você vai ter que pegar um catálogo, não é isso? Para você ver o lugar que você vai, as ruas que tem lá, tá? Os ônibus que tem, como é o comportamento daquele lugar. Então assim, é a gente está indo para o céu. E o caminho é assim, tem que ter um catálogo, tem que aprender. Então, entendamos que o Senhor deixa bem claro na sua palavra que eu fico triste assim, a pessoa pega e deixa de obter o conhecimento. Aí existem duas razões: ou a pessoa sabe mais do que eu que estou ensinando, ou a pessoa não tem interesse nenhum em chegar lá no céu. Por quê? É o conhecimento que vai firmar na presença de Deus. Vai vir a tentação, vai vir as heresias, vai vir os convites para você ter o conhecimento. Então isso não vai lhe mover do lugar que você se encontra, porque você tem conhecimento, você está na plenitude do conhecimento de Deus. Então nada vai lhe mover, porque Deus está em você. Você está cheio da plenitude, é o que diz o texto. Mas se você não obtém o conhecimento, a plenitude do conhecimento, qualquer coisa lhe move. Vai para a tua igreja, sai dali, fulano falou isso, deixa eu fica não. Então, isso é falta de plenitude do conhecimento de Deus. Então, se Deus te colocou aqui nesse templo, aqui nesse corpo, é para você dar crescimento a esse corpo. Eu entendo que às vezes tem lugar que a pessoa está sendo pisada assim, ó, pelo pastor, talvez pela esposa, talvez por alguém do ministério está sendo pisada, a pessoa procura sair do encontro. Eu até entendo quando as pessoas até mudam. Mas quando vem do pastor, quando vem da liderança que poderia estar cuidando, né? Mas se a pessoa quiser fazer prova da paz dele, vai ter com uma pessoa, agora tem que esperar. Eu até entendo quando alguém muda, quando alguém sai e vai para um outro lugar, mas já vi pessoas que saíram e foram para o mundo. Não, fulano fez isso comigo, eu prefiro ficar aqui fora, eu estava vindo para o mundo, não foi fulano. Se alguém saiu por causa de A e B e foi para o mundo, é porque queria ir para o mundo, está usando como desculpa, como argumento. Então Deus não quer. Nunca entrou na igreja. Isso. E Deus não quer que você saia do lugar que você se encontra. Certo? Eu me lembro de um jovem que chegou assim para mim: pastor, eu quero vir para a igreja porque eu quero aprender. Na igreja onde eu estou, eu não aprendo. E aqui eu sei que o senhor prega a palavra, ensina a palavra, eu quero vir para cá. E ele veio para cá. Veio para cá. E aprendeu a palavra, e cresceu no conhecimento, porque ele se desviou. Mas tudo que ele queria, ele recebeu aqui. O que ele queria, ele recebeu aqui. E eu creio que ele vai voltar um dia para exercer aquilo que ele recebeu aqui, muito mais que Deus ainda vai dar para ele. Então, pessoal, plenitude do conhecimento, é isso que Deus quer te dar. A pessoa que tem plenitude de Deus, ela não se deixa levar por coisa dessa terra, não. Entende? Ó, vamos lá. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3 e 18. O texto diz assim, vou ler para você. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, ó, entende bem. Mas todos nós, com cara descoberta, está falando do momento em que Moisés estava refletindo a glória do Senhor. Todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Ei, Sil, a pessoa olha para você
Ela tem que ver Deus em você. Deus, na sua forma de falar, de pensar, de agir, de comprar, de vender, de sentar, de levantar, de se trajar. Está entendendo? Tem que ver Deus em você. E é isso que vai impactar as pessoas. É isso que vai fazer você crescer também no sentido secular. Então, todos nós com cara descoberta, refletindo a imagem de Deus, é o que o texto está dizendo. Você tem que refletir Deus. A pessoa passa aquela irmã ali uma vez. Não, ali é o instrumento. Está refletindo Deus. Aquele irmão ali, menino, ele puxa, sem prazer em apertar a mão. Então, está refletindo Deus. Né? Eu fico perguntando às vezes assim, eu gosto de estar perto do Senhor. Eu digo, meu Deus, se eu tenho misericórdia de mim, olha, se você gosta de estar perto de mim, imagina de Deus, hein? Deus se compara a mim. Né? Eu sou o pote de barro igual a você. Eu me humilho mesmo quando a pessoa vem dizer isso para mim, porque eu entendo que realmente tem pessoas que é agradável mesmo, que faz bem a gente estar perto daquela pessoa. São pessoas que a gente se sente bem estar com ela. Né? Eu tenho um colega que tudo que eu converso com ele, ele sabe. É incrível. Eu nunca falei nada para aquele cara que ele disse assim, rapaz, é mesmo. Tudo que eu falava, ele, não, mas isso aí, assim. Tudo que eu falava, eu nunca falei uma coisa para ele dizer, rapaz, não sabia dessa não. Tudo que eu falava, ele sabia. Aí eu me afastei dele. Conheci uma mulher também que tudo que eu falava, ela sempre acrescentava, pelo amor de Deus. Peraí, você não quer dar perto de mim que sabe de tudo que você não vai fazer. Porque conversa a pessoa calada o tempo todo, tudo a pessoa já sabe. Bom é conversar com alguém. Eu estava conversando com um advogado, ele estava dando aula para mim ainda mais, passou 2 horas dando aula para mim ainda mais, esse advogado, amigo nosso. E ele falou do cristianismo, ele falou história desde o começo, ele falou, foi 2 horas de sermão que ele deu para a gente. E ele deu um sermão que ele deu coisa que, claro, como advogado é claro, eu não sou advogado, eu trabalho para advogado, mas não sou advogado. E aí ele deu um sermão de coisa que ele já leu, que eu ainda não li, tem um livro, mas ainda não li. E ele já leu, ele então passou para a gente tudo isso. Instruindo da Mari, em seguida da profissão dela, que ela devia fazer. E aí, 2 horas de sermão que ele deu para a gente. E depois, que ele tinha falado que ele era de todas as religiões, né? Eu sou de todas as religiões. Aí ele disse, olha, veja bem, no final, que ele terminou, eu queria lhe falar uma coisa, só isso. Eu queria dizer que todas as religiões têm um pedacinho de Jesus, mas só nós temos ele dos pés da cabeça. Eu queria lhe dizer que o Evangelho não é religião, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu queria dizer também que existem 2 tipos de catolicismo. Aí ele, aí puxou a cadeira e disse, não sabia, como é advogado? Me deu uma aula de sermão que eu nunca vi um sermão daquele. E quando eu falei algo, ele não sabia. E no entanto, eu falo para a pessoa se está do meu lado ali, tudo que eu falo, como ela sabe. Tudo que eu falo, como ela retruca, dizendo que eu estou errado, dizendo que tudo que eu falo, rapaz, tá bom. Então é o tipo da coisa que o rapaz se curvou assim ao ouvir o que eu estava falando. Coisa que eu falo para vocês aqui, ó. Chamou a atenção do doutor lá em cima. Porque tem muitas pessoas que na verdade têm religião, vivem uma religião. E o Evangelho não é religião, ele é salvação. Entende? Então, o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui é um conhecimento rico, é um conhecimento pleno, é um conhecimento de alta categoria. Aparentemente, isso é uma escola de discipulado. Discipulado é os primeiros rudimentos, quem é Jesus, vamos para. Não, vocês estão recebendo muito mais aqui. Não é só o primeiro rudimento. Tá? Então, guardem isso e não desistam, porque muitas pessoas começou com 55, só tinha aproximadamente 15. Não é porque a aula é isso, senão vocês estavam aqui também. É desinteresse das pessoas. Por quê? 2 anos? Tá, 2 anos. Mas amanhã eu te disse? 2 anos, sim. Quando é que vai para o céu? Quando é que vai partir para a glória? Já vai fazer 2 anos, Está entendendo?
Então, a gente está com um ano e 5 meses. E aí? Passou rápido. Aí, 2 anos, parece que é 2 anos, de 7 da manhã e 7 da noite, né? Não. Um dia na semana você tira 2 horas. E aí? E os que dizem servo de Deus não aguentaram, desistiram. E no trabalho, tem 30 anos, Desistiram. não desistia ainda. Desistiram. E aí? Vão chegar aonde? Vão chegar aonde? Agora, para aprender um curso de capacitação, 2 anos, 1 ano, desiste? Não, porque é para ganhar isso. Para ganhar isso, a gente precisa se submeter. 4 anos, estudar para ser doutor, 2 anos para ser enfermeira, né? 2 anos para ser enfermeira. 2 anos para ser enfermeira. Fazer um curso de bacharel teológico 4 anos. Para ensinar tem mais 2 anos de licenciatura. Tá? E aí, ó. E aí? Aí começa e não termina. Aí o Senhor diz que essas pessoas não é digno do céu. Não é digno. Por quê? Elas desistem facilmente. Irmão, começou, termina como você começou. Seja homem e mulher de palavra. É isso que vai lhe dar dignidade, autoridade, reconhecimento público. É isso que vai fazer ser importante, ser excelente dentro da sociedade. Porque as pessoas vão dizer que você é uma pessoa de palavra, nunca falhou com tal pessoa. Entendeu? Então entenda. Não, foi até o final, com 2 alunos, o professor que ensinou ela uma vez. Entendeu? E eu comecei a pregar para pouquinha gente, 2 pessoas. Então, pessoal, a gente só vai aprender, a gente só vai ter as grandes coisas quando a gente aprender a valorizar as pequenas. Tem só quer pregar com a igreja cheia, né? Eu estou nem aí. Mesmo ensinamento que eu trago para 2, 3 pessoas, eu trago para quantas estiver. É a mesma palavra. Está entendendo? Então, eu não estou escolhendo isso não. Eu vou de Deus me mandar e faço o que Ele me mandar. Tá? Então, é pura ilusão nossa. O que a gente tem que fazer é procurar ser fiel, irmão. Porque enquanto muitos estão desistindo, não estão querendo, a gente deve dar o melhor de nós. Dê o melhor de você. Por quê? Porque você que vai ganhar com isso. Tá? As bênçãos que eu estou recebendo, não é quem está me dando, não. É Deus que está me dando. Por quê? Eu estou abençoando a sua obra. Então Deus me dá, porque Ele sabe que eu não fico para mim. Eu vou abençoando. Eu conheço uma pessoa que ela diz assim: eu não dou dízimo. Um obreiro, eu não dou dízimo. Ficar comigo, eu dizendo: custa tão pouco dízimo para você. Porque alguém te dá 40 reais, o que custa tu tirar 4 reais e dar para a obra do Senhor? Aí tu fica com autoridade diante dele para chegar e dizer: Senhor, eu ajudo a tua obra e eu quero ajudar mais. Abra as portas. Ah, Deus, é verdade. No pouco fosse fiel, no muito colocarei. Mas não, eu não dou o dízimo. Vai pedir emprego a Deus como? Com qual autoridade? Para que Deus vai lhe dar um emprego? Só para dizer que Ele é Deus, que Ele pode? Tu está fazendo o quê? E aí? Eu fico com pena dessas pessoas, porque poderiam ter mais da parte do Senhor. Veio uma vez assim: Senhor, nós deixamos tudo por tua causa, o que nós vamos ganhar? Ele disse: olha, 100 vezes mais, né? E Deus tem que levar esse texto, mas está lá em Mateus 16, parece. Eu não me lembro agora onde é que está. Quando Pedro diz assim: nós deixamos tudo por tua causa. Eu não me lembro agora onde é que está esse texto, eu esqueci. Mas fica por aqui, Mateus 16, 17, tudo ali. Quando Pedro diz assim: Senhor, nós deixamos tudo por tua causa, o que nós vamos receber? Aí o Senhor disse assim: 100 vezes mais nesse mundo. Aí diz assim: 100 vezes mais aqui
e por fim a vida eterna, ele diz. Então, entenda, o 100 vezes mais de Deus não é você ter 10 e vai receber 1000, não. Entendeu? 100 vezes mais de Deus, irmão, não se compara com o homem, não. Deus não trabalha na ótica humana, não, na ótica do homem, não. Deus é Deus. Vou terminar aqui. Basta ter o sentimento. E assim o crente passa a ter o sentimento de Cristo. Filipenses 2,15. Dependendo de Deus, o fruto do Espírito é algo divino em nós. É um processo de transformação moral que está muito além da capacidade do homem decaído. É indispensável a dependência de Deus para que seja gerado em nós o fruto, tá? Dedicando-se ao serviço de Deus. Através da dedicação, o crente experimenta a cada dia uma manifestação crescente da presença de Deus em sua vida, resultando na posse das virtudes divinas. É necessário, portanto, a cooperação do livre-arbítrio no propósito da dedicação a Deus. Quando eu falo de livre-arbítrio, é uma liberdade que Deus te dá para servir, tá? Ó, Silvio, você, se quiser pecar, Deus não vai te proibir. Você é livre. Vai pecar? Pode pecar. Mas você sabe o que é que você vai ter pecando? O salário do pecado é o quê? É o pagamento. Deus não vai te impedir, não. Pronto, pastor, se quiser pecar, Deus não vai pegar meus cabelos, não. O Espírito Santo está lá dizendo, olha, não faz. Então, Deus não proíbe ninguém de pecar. Então, diz, não peque. Não peque. Mas se a pessoa quiser, ele não vai proibir. Ah, não, vou ficar o pé, você não vai passar. Não, eu fiquei aí. Vá. Agora vai quebrar a cara. Então não compensa, não vale a pena ficar do pecado. Continuar insistindo. Certo, pessoal? Então a gente aprendeu o quê? O que é temperança, que é o fruto do Espírito Santo, tá bom? Estudamos aí os 9 frutos do Espírito Santo. Espero que vocês tenham aprendido. Vocês têm a apostila. Analisem ela, leiam em casa, tirem dúvida para quando alguém perguntar a vocês saberem explicar. Certo, pessoal? Porque, ó, para você não ficar crente, Maria vai com as outras. O que é isso aí? O que quer dizer isso aqui? Eita, eu vou perguntar a meu pastor, vou perguntar a meu diácono, vou perguntar a fulano. Não, você tem que saber também. A apostila está aí. Eu ainda tenho a minha primeira apostila. Faz muito tempo que eu tenho. Uma apostila que eu estudei discipulado. As primeiras coisas que quando eu tinha dúvida eu ia lá para ver, estudando sempre. Passei um bom tempo com a minha primeira apostila, estudando ela várias vezes, para poder gravar aqui no tempo discipulado. Então, igreja, não desista, continue, tá? Oi. Baixa, eu já perguntei 2 pessoas e essas 2 pessoas não sabem explicar. Aí a segunda foi um dia da. Porque Jó não perdeu tudo, né? Só tem na Bíblia. E a esposa dele deixou ele como foi. Não é porque eu perguntei 3 pessoas e essas pessoas não sabem explicar. Eles vão perguntar na escola. Eu e a Dinalda, a gente já entrou numa busca acerca disso aí. Eu e ele. A gente já pesquisou pela internet, procurou aqui. E isso aí está em aberto na Bíblia. A Bíblia diz que as coisas reveladas são para os homens e as coisas não reveladas são para Deus. Quer dizer, isso aí, tem coisa que a gente sabe aqui, mas tem coisa que a gente só vai saber quando chegar lá. Entendeu? Então, no que diz respeito à mulher de Jó, eu imagino que foi outra mulher, mas eu não posso provar que ele teve. Mas eu não posso provar. Então isso é um corte de debate muito sério. Eu não posso afirmar para a senhora que foi a mesma ou que foi outra. Eu só sei de uma coisa, que ele recebeu tudo em dobro. Como muita gente leva para o lado
caso, se ele recebeu tudo em dobro, então recebeu 2 mulheres. 2 mulheres? Tem gente que leva, né? E a outra recebeu 2. Mas não, ele era muito reto e ele não fazia isso. Mas tem pessoas que acham que porque ele recebeu em dobro, deve 2. Isso aí não. Ele não fazia. A Bíblia não diz se foi a mesma ou se foi ela. Agora, eu, na minha forma de pensar e de ver, eu acredito que foi outra mulher. Por quê? Eu fui baseando no que ela fez no decorrer do sofrimento dele. Ela veio e disse: "Seus filhos, derreter a tua fé a esse Deus, abandona ele e morre." Ou seja, essa mulher que gostou totalmente do marido. Tá? Ele foi abandonado por todos. Veja que o texto diz que ele foi abandonado por todos. Ele disse: "Os meus domésticos", pessoas que ele achou no lixo, cuspia quando via ele, virava a cara. E aí? Todos abandonaram Jó. E a mulher dele está bem visível o abandono dela. Quando ele chega para ela e diz: "Olha, como uma louca, fala tu, tá? Receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal?" Eu acho que ela deve ir embora. Eu acredito também. Ela deve ir agora, porque Isso aí. eu acho que ele também não ia aceitá-la pela forma que ela disse. Abandona esse teu Deus e morre. Entendeu? Se ele disse que mesmo que se Deus matasse ele, não abandonaria, então ela tem que ir embora. Se ela não foi, ele mandou, né? Então, Porque ela blasfemou contra o Deus é dele. um fórum de debate que fica sem carimbo final. Ninguém pode determinar. Que nem na internet tem, é que pesquisou, buscou no livro, procurei, pesquisei e fica no ar. Então, para a senhora passar para alguém perguntou isso aí? Não, eu não fiz que eu Aí eu quero que as pessoas Mas uma mulher do tipo que ela era merecia ser trocada dele. Porque ela amaldiçoou o Deus de Jó. Estava perdendo todo o bem. Perdeu o filho, blasfemou e ela vai blasfemar porque o cabra está E doido. você vê, a única pessoa que poderia estar do lado dele era ela, cuidando dele. Né? Mas a única coisa que tem aberto é para a gente entender que tem mulher que realmente não quer, não está olhando, não é o seu marido, está olhando o que ele tem, o que ele faz. Se ele não tiver nada, não fizer nada, para ela não tem valor nenhum. Irmão, eu digo que a mulher ama o marido quando ela toca qualquer parada com ele. A rua até para debaixo da ponta ainda não vai. Aí eu digo: essa mulher é um marido, que eu já vi já. A gente mora debaixo da ponte. E da ponte ser tirado e levado para a altura. Eu já vi já. Mas tem mulher que não quer ver nem faltar o açúcar, né? O camarada já está sendo perseguido por ela, e bota os cavalos, nem os cachorros, os cavalos atrás dele. Tem mulher que ficava perto dele quando chegar em casa para falar com ela. Não, Ela já viu o portão, já está ouvindo. Tem homem que quando sai do trabalho, diz: "Meu Deus, eu queria ter um lugar para ir." Aí no meio caminho surge o quê? Uma Dalila. Leva para o bar. Não estou dizendo que se eu puder fazer isso é razão para você deixar ela, não. Mas, e aí? É uma tentação, não deixa de ser. Então, cada mulher dá a mão ao seu marido. Né? Quando o infeliz é um preguiçoso que não se move para nada, vai ver como está na bronca, porque ela quer que ele arrume um trabalho de escritório lá em cima, vai arregaçar, vai embora, vai arrumar uma coisa. Com coisa que independência da pessoa, não, da sociedade, do sistema que a gente vive. Emprego não se arruma ali, não sai ali e arruma do dia para noite, na mesma hora não. Certo, pessoal? Então, a gente tem que entender que as mulheres precisam ter mais cuidado da sua forma de falar com seus esposos, né? O marido também com a mulher, de maneira que devem se respeitar mutuamente, né? Para que Deus venha operar na vida de ambos, porque a Bíblia diz que quando o casal briga, as orações são impedidas. Certo? Então, brigou com sua mulher, sua oração não está chegando lá. Está em pecado. Então, não brigue. Abraça. Cheire. Deixa o cheiro na careca dele, viu, dona Rosa? Pegue a careca dele briosa, deixa o cheiro. Entendeu? Viu, dona Iraci? Pegue seu isso, dê cheiro na testa dele. Cheira a sobrancelha dele, o ouvido dele, o nariz dele. Eu te amo, meu amor. Tu és o amor da minha vida. Entendeu? Tem que ser assim.